Pessoal, nós vamos, a partir de agora, usar o nome mais grande, mais poderoso, o mais soberano nome que Deus o Pai o exaltou, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos dar início ao nosso culto de adoração e gratidão àquele que nos amou e entregou a vida no nosso lugar. Nós vamos, na noite de hoje, estarmos estudando a palavra de Deus no livro de Daniel, Antigo Testamento. Muito fácil de você encontrar, porque depois do livro de Ezequiel, que é um livro grande, extenso, você vai encontrar o Daniel. É vizinho do Ezequiel. Daniel. Nós vamos estudar no Daniel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 21. Nós vamos estarmos estudando a palavra de Deus. Nós vamos tirarmos com certeza lições que servem para as nossas vidas, lições de vida, lições de qualidade. Quando nós olhamos para o profeta Daniel, nós vemos assim, ele desde a juventude dele, desde adolescente, eu posso dizer, porque os estudiosos dizem que quando ele veio cativo para a Babilônia, ele tinha cerca de 14 anos, 14, 15 anos quando ele veio para a Babilônia. E ali ele se destacou, porque sempre procurou fazer aquilo que ele o havia aprendido na palavra de Deus. Se nós desejamos sermos grandes, sermos vencedores, nós precisamos sempre lembrar de uma coisa: a fidelidade a Deus nos coloca nos pontos mais altos da vida, quando nós somos fiéis a Deus. Aquela fidelidade inabalável, independente de qualquer situação. Eu fico a imaginar assim, quando eu fico meditando no livro de Daniel, que mesmo diante de ameaça de morte, ele não voltou atrás. Ele não disse para as autoridades assim: bom, então eu desisto do Deus a quem eu sirvo, a quem eu conheço, a quem meus pais me ensinaram a ser fiel a este Deus, porque afinal de contas eu estou tendo ameaça até mesmo de morte, que vão me colocar aí vão me colocar na cova dos leões, e aí certamente pode não sobrar nada de mim. Nem com isso ele se atemorizou. Eu creio que você, quando lê a palavra de Deus, neste livro maravilhoso, você consegue sentir de que aqueles que honram a Deus têm a proteção de Deus, têm o cuidado de Deus, em qualquer momento de sua vida, em qualquer circunstância da vida, ele tem a proteção do Eterno Todo-Poderoso. Se você encontrou, então, Daniel, capítulo 1, do verso 1 ao 21, nós vamos estar nos ouvindo agora a leitura da palavra de Deus. Todos encontraram? Amém. Amém. Eu vou começar, então, ali pela Lucy. É Daniel, capítulo 1, do verso 1 em diante. A citação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou às suas mãos Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, os de Beltesazar, Ananias e Sadraque, Misael e Mesaque, e Azarias e Abdinego.
E Daniel sentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer, água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires que ajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, ele lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento e toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutores do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Amém. Vou convidar vocês para se colocar em pé. A gente vai estar falando com Deus. Em mais um momento, depois nós estaremos pregando a poderosa palavra daquele que vive e reina para sempre. Eu vou convidar cada pessoa que está aqui agora para colocar a sua fé em ação. A gente vai estar falando agora com Deus que dá sabedoria aos sábios, o Deus que dá entendimento aos entendidos, o Deus que conhece aquele que está em trevas, porém com ele mora a luz. Por mais sábio que um ser humano seja, a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Deus é incomparável, ele é soberano, ele dá sabedoria para quem tem sabedoria. Deus, no entanto, está sempre acima de todas as coisas. Por isso a ele sempre seja a glória, a ele sempre seja a honra, a ele sempre seja o louvor e a adoração. Pai eterno, nós estamos na tua presença aqui neste lugar agora, Senhor. E a gente não está reunido aqui em qualquer nome. Nós estamos aqui reunidos naquele grande nome do Senhor Jesus. E na autoridade deste nome do Senhor Jesus, e como representantes teu aqui na face da terra, Senhor, como embaixador de Cristo aqui, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua tão maravilhosa luz. Eu me coloco, Senhor, diante de Ti agora, reconhecendo a minha limitação, Senhor, e sabendo do Teu poder, da Tua grandeza, da Tua autoridade, que é soberano em todas as coisas. Eu quero te pedir, Senhor, dai-me graça e conhecimento, para que com toda a intrepidez eu possa anunciar a Tua palavra, Senhor, anunciar as Tuas grandezas, anunciar, meu Deus, aquilo que o Senhor espera das nossas vidas. Pai, eu me coloco diante de Ti agora para que eu possa, neste momento, Senhor, fazer o melhor para Ti, Senhor. Que a gente possa ser um verdadeiro servo Teu, Senhor, pronto, submisso a fazer aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Oh, meu Deus, dá-nos inteligência e capacidade para que a gente possa ser vencedor. A Tua palavra diz que o meu povo, disse o Senhor, perecem por falta de conhecimento. Senhor, nos dá conhecimento para que a gente possa viver nessa terra como sábio e não como nécio, remindo os tempos, porque os dias são maus. Senhor, eu quero te fazer um pedido agora, com toda a ousadia que Tu me concede. Fique com a gente aqui neste lugar.
Tu és convidado, Senhor, para que a tua presença possa encher nossos corações, para que o teu Espírito Santo, esse agente poderoso, Senhor, e sustentador das nossas vidas, ele possa permanecer conosco aqui nesse lugar, Senhor, nos reanimando, ó Deus, renovando nossa alma diante de ti, Senhor, para que assim como o teu servo Daniel, aquele profeta teu, Senhor, a gente possa ter comunhão contigo sempre, em todos os dias da vida. Senhor, não por força, não por violência, não por compromisso apenas, mas, Senhor, por amor, a gente possa todos os dias chegar à tua presença, diante de ti, orar, se alimentar, renovar a nossa aliança a cada dia, Senhor, diante da tua presença. Eu te suplico a tua bênção, Senhor, e a tua graça nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e poderão sentar. Eu vou convidar cada um de vocês para nós, neste momento aqui agora, voltado a Deus e olhando para o poder da sua palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, falou o salmista Davi. Nós vamos agora procurarmos tirar algumas lições para nós da vida em que Daniel viveu. Nós começamos a pensar assim, Daniel, no entanto, lá quando o rei Nabucodonosor havia vencido a Síria, havia vencido Jerusalém, e aí, de repente, ele resolveu atacar mais algumas nações. E atacando, ele, no entanto, cerca outra vez ali aquele povo, e ele agora pega e traz cativo. Você pode dizer que eles eram hebreus, ou dizer que eles eram israelitas, tanto faz. E ele traz ali aquele povo agora judeu, traz aquele povo, vão lá e buscam eles, tragam. Daniel vem como um prisioneiro de guerra. E toda vez, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, que quando alguém perdia uma batalha, eles pegavam os utensílios do perdedor e levavam lá para o ganhador. E então isso demonstrava humanamente para as pessoas assim a inferioridade de quem o havia perdido a batalha. Levavam para lá. Você leu na palavra de Deus aí que então ele trouxe de lá, de Jerusalém, alguns utensílios da casa do Senhor e colocou ali na casa deles, em homenagem aos seus deuses, às suas imagens e esculturas, para engrandecer o nome dos seus deuses. E o Daniel, no entanto, sendo um adolescente quando ele veio de lá, cativo, e o rei que mandou deu a ordem, vocês vão lá e escolham. Não é eu que digo, porque quem seria eu para dizer isso, para falar para você? Mas eu vou falar aquilo que realmente é. As pessoas mais sábias, elas saem da sua nação, geralmente elas saem e vão para fora, vão para outro lugar. Não é assim? As pessoas mais... Acontece com o meu próprio Brasil, com a nação que eu amo e vivo aqui nela, saem as pessoas sábias daqui, vão para outras nações, porque um povo que quer construir, sobressair, ele precisa de pessoas inteligentes. Porque uma pessoa inteligente faz falta em qualquer lugar. Eu fico pensando assim, de que quando aconteceu de Daniel ser firme com o Deus dele, e ele ir para a cova dos leões, o próprio rei fez de tudo para que o Daniel não fosse para a cova dos leões, que ele sabia o quanto esse homem vai fazer falta, que os dois vão terminar com ele. E ele vai fazer muita falta para a gente aqui. Nós não vamos ter mais esse homem inteligente aqui. E então o rei estava preocupado, de maneira que pela manhã, ao romper do dia, o rei vai até a cova dos leões e com voz triste, não com aquela voz de alegria, ô Daniel, como é que tu tá? Um bom dia para você, como tu passou a noite? Ao contrário, o rei vai até a cova dos leões e com voz triste, ele disse assim, Daniel, filho do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar-te da boca dos leões. Ele chega ali e diz, perdi o inteligente, perdi um sábio, que eu mandei vir cativo de lá, para ficar 3 anos aprendendo, sendo educado,
para depois ele representar, para depois ele assistir no palácio do rei aqui, para me ajudar. E que maravilha! A fidelidade de Daniel fez com que o milagre acontecesse. O Daniel, educado como ele era, ele disse para o rei: ó rei, vive para sempre o meu Deus. Com toda a educação, se tu quer saber, eu tenho um Deus. O meu Deus fechou a boca dos leões, porque foi achado em minha inocência, disse o Daniel. Foi achado em minha inocência. Deus fechou a boca dos leões. Os leões foram meus amigos durante a noite. Permaneceram a noite comigo aqui. Gente, aí eu gostaria que você agora tirasse, junto comigo, lições de Daniel. Lições que Daniel deixou para a gente de fidelidade a Deus. Ele, quando começou, e o rei disse, chamou lá o chefe dos eunucos, disse: olha aqui, ó, essa rapaziada aí vão se alimentar com as iguarias que eu me alimento. Vão se alimentar com aquilo que eu me alimento e vão beber do vinho que eu bebo. E o Daniel disse: não, eu rejeito isso. Eu rejeito isso. Alguém, no entanto, diz que poderia ser algo oferecido aos deuses deles, alimentação aquela, e Daniel disse: não, eu não quero me alimentar com isso, não. Eu quero ser fiel a Deus e não vou me alimentar assim, não. Eu quero que você nos trate com legumes e água. Mas não posso, falou o chefe dos eunucos, eu não posso porque eu arrisco a minha cabeça diante do rei Nabucodonosor. Porque ele aí em 30 dias vai ver a aparência de vocês, e na linguagem que o Jean deu aí, é gordo. Entendeu? Vocês vão estar mais magros, vocês não vão estar gordinhos aí. Vocês vão estar desfigurados a aparência de vocês. E outra coisa que eu aprendo muito com Daniel é o relacionamento que ele tinha com as pessoas lá de fora. Eu fico muitas vezes triste e junto com a tristeza eu fico revoltado muitas vezes, porque hoje tem os crentes que eles não conseguem ter relacionamento absolutamente com ninguém. Se você, no entanto, não faz parte da minha igreja, se você não faz parte do grupo que anda comigo, então, ó, fica de fora, senão eu vou me contaminar ainda com você. O Daniel tinha um relacionamento fora de série. Eu aprendo muito com isso, porque ele chegou, conversou, negociou com o chefe dos eunucos e disse assim: mas experimenta. Olha, Daniel mostra a inteligência dele, experimenta 10 dias. Tem 10 dias, você vê que a gente não conseguiu sobressair, faça aquilo que o rei mandou você fazer, em outras palavras. E ele aceitou. Então vamos fazer uma experiência de 10 dias. Em 10 dias, eles estavam mais lindos do que os outros. Eles estavam mais bonitos do que os outros. Eles estavam com uma aparência daquelas que era esperado. E ele, no entanto, continuou a vida dele na certeza de que ser fiel a Deus, manter a fidelidade a Deus, faria toda a diferença na vida dele. Ele nunca voltou atrás. Ele não chegou e disse assim: Senhor, eu agora desisto porque as dificuldades estão sendo grandes que nós estamos enfrentando e eu agora vou parar. É uma coisa tão interessante que nós olhamos para a palavra de Deus, de que quando eu falei para você que quando alguém ganhava a batalha, ele levava os utensílios que havia ali para a casa deles. E aí na cabeça de Nabucodonosor, Deus havia perdido a batalha. Na cabeça dele, Deus não perde batalha. Deus nunca perdeu uma guerra, Deus nunca perdeu uma batalha. Quando eu examino a Bíblia, eu vejo que o povo de Jerusalém, eles tinham perdido a batalha porque Deus havia ousado os adversários deles para punir eles por causa da infidelidade deles, por eles serem infiéis. Mas para Nabucodonosor, na cabeça dele era: Deus já perdeu a batalha. Então vamos pouco a pouco fazer este povo esquecer o nome desse Deus deles. Se lá na terra deles eles tinham o nome de Daniel, Misael, Ananias, Azarias, vamos mudar o nome deles. Lá o nome deles tinha um significado
do poder de Deus, do Deus deles lá. Agora nós vamos trocar o nome deles. Vamos colocar o nome deles aqui, representando os deuses que nós temos aqui com o nome deles. Vamos tirar esse nome de Daniel aí. Não vai ser mais Daniel. Vai ser Beltesazar. Entendeu? E vamos botar Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos botar o nome exaltando os nossos deuses aqui. É muito interessante quando nós olhamos para isso, porque quando nós olhamos no livro de 1 Samuel 5, do verso 1 ao 7, nós vimos que quando o povo de Israel perdeu a batalha, eles levaram a arca da aliança para a casa do deus Dagon. O deus Dagon era o deus deles lá da... Uns diziam que ele era o deus peixe. Outros diziam que ele era o deus da produtividade. Responsável pela produtividade da agricultura lá. Enfim, eles levaram, então, a arca da aliança para a casa do deus Dagon. É uma coisa muito triste, porque se você olhar para isso, você fica sentindo assim. Bom, esse povo foi derrotado. E agora, como derrotado, eles são inferiores a nós. Nós colocamos eles aqui agora, nós dizemos deles o que nós queremos fazer, o nome do Deus deles, que eles falam deste Deus, nós vamos fazer eles esquecer deste Deus. Vamos fazer eles esquecer, porque o Deus deles foi, o Deus deles perdeu a batalha. Agora, quem é forte é os nossos deuses. Os deuses que nós temos aqui que são fortes. Nós, no entanto, trouxemos eles aqui como escravos para este lugar. E então agora eles não têm como eles falar do nome do Deus deles. Eu fico pensando assim que existe um Salmos na Bíblia que fala do momento quando o povo de Israel estava cativo, que tinha levado para o cativeiro. E aí foi pedido para o povo assim, cante uma daquelas canções que vocês cantavam para Deus, lá na terra de vocês. Cante uma canção daquelas que vocês cantavam para Deus, lá em Sião. Quando vocês estavam lá em Sião, vocês cantavam para Deus. Cante uma canção daquelas. E a resposta do povo de Deus foi essa. Como nós haveremos de cantar uma canção do Senhor em terra alheia, em terra estranha? Estamos cativos aqui. Estamos com saudade da casa de Deus. Estamos com saudade daqueles momentos em que nós cantávamos e adorávamos o nome do Senhor. Agora nós estamos num lugar aqui onde nós penduramos as nossas harpas e não se ouve mais o som da nossa boca em adoração e louvor ao único Deus. E eu quero dizer para você agora, porque isso acontecia pela infidelidade do povo. Deus, eu volto a frisar para você, Deus nunca perdeu batalha. Deus nunca perde uma batalha. Mas para Nabucodonosor e seus inimigos, eles consideravam agora o Deus verdadeiro vencido. Esse Deus foi vencido. Nós ganhamos a batalha de vencer, ele foi vencido. É como eu dizer para você aqui agora, sem medo de ser feliz. Eu estou numa nação aqui onde tem a liberdade de anunciar, pregar Cristo, falar do amor de Deus, falar que Jesus vive, que Jesus ressuscitou, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus dá vida e vida com abundância. De repente, muda tudo, dá uma volta aí de 90 graus, e de repente alguém é proibido de falar dessa graça e desse poder de Deus. E aí aquele que está com a autoridade na mão, alguém pode dizer assim, cadê o Deus deste povo? Como que esse povo, no entanto, falavam desse Deus, do poder dele, e aonde que está agora o Deus deles? Porque eles não podem falar desse Deus mais, porque eles não têm mais autoridade para isso. E então levavam para casa do Deus deles. Eu fico pensando assim, ó, você deve de se lembrar muito bem disso, da vida do Sansão. Quem se lembra do Sansão aí? Tem alguém que se lembra do Sansão aqui? Você lembra? Quem se lembra do Sansão? Força. Força? O que mais? Das tranças, Sansão. Do que mais você lembra do Sansão? Da força, das tranças, do Espírito de Deus agindo na vida dele, né? Daquele homem que nem você acabou de dizer agora, fortão. Agora vamos olhar para outra situação da vida dele. Ele esqueceu um momento de ser fiel a Deus. Seus cabelos são cortados.
seus olhos são vazados. E agora, outra vez acontece isso. Ele é levado à casa do deus Dagom. Lembra disso? Para lá, no entanto, eles criticarem ele, zombarem dele, e eles levaram ele diante dos deuses dele. Cadê o teu Deus? Aonde fica o teu Deus agora? Cadê o Deus que você serve, que vocês falam que é todo poderoso, que é grande, que é tremendo? E então, quando nós olhamos para Daniel, a gente vê assim, de que enquanto eles estão ali como cativo de Judá, ele continua as suas raízes. Ele continua a sua fidelidade. Ele, no entanto, não perdeu absolutamente nada do aprendizado que ele havia aprendido ainda na sua terra, com seus pais. Ele continuou firme naquilo que ele conhecia. Independente da situação, se orar a Deus faz mal para alguém, para Daniel fazia bem. Se para alguém faz mal, para Daniel fazia bem. Enquanto, no entanto, é proibido de que pelo espaço de 30 dias ninguém busque um outro Deus. Ninguém busca um outro Deus. O Daniel, no entanto, quantas vezes por dia ele buscava Deus, que a Bíblia registra? Umas 3. 3 vezes por dia ele se punhava de joelho diante do Senhor. É proibido, mas vou fazer isso. Ele teve a oportunidade, ele teve, no entanto, na frente dele, assim, para ele escolher. Daniel, tu és chamado diante agora do rei para você escolher o que tu quer. Tu quer continuar orando a Deus, buscando a Deus, ou tu quer desistir deste Deus? Tu quer continuar buscando a Ele? Você evita de você pagar um preço alto. Ou se você continuar buscando, vai ficar complicada a situação. Ele continua buscando a Deus. Mesmo diante de uma ameaça de morte, você pode morrer. Não tem problema nenhum. Eu vou continuar sendo fiel a este Deus. E continuou sendo fiel a Deus. Continuou buscando a Deus. Continuou firme e inabalável no Senhor, mesmo diante de qualquer situação. E o que eu falei para você, muitas vezes o ser humano fica indignado com alguma coisa e acaba, no entanto, fazendo aquilo que é errado, diante da pressão. Alguém fica te pressionando. Eu olho vários personagens da Bíblia. Quando eu olho para Moisés, eu vejo que o Moisés, pressionado pelo povo lá no deserto, ele foi lá e feriu a rocha várias vezes. Entendeu? O Daniel sendo pressionado pelo povo, isso não mudou nada a vida dele. Mesmo sendo pressionado, ele continuou firme da mesma forma. Sem nenhum problema, eu continuo sendo fiel a este Deus. Aí você percebe que Deus, ele é o dono de tudo. Da história e de todas as coisas. Deus continua agindo, operando e fazendo as coisas se acontecer. Enquanto alguém pensava que aquele Deus havia perdido a batalha no pensamento de Nabucodonosor, Deus continuava, Deus continua, Deus é eterno, ele não teve princípio, ele não tem fim de dias, ele continuava agindo da mesma maneira dele. Você percebe que Daniel cresceu. Daniel cresceu, se desenvolveu. Tanto na sabedoria divina, foi achado quantas vezes mais sábio eles do que os outros, que você leu aí. Quantas vezes eram mais sábios que os outros? 10 vezes. 10 vezes, pensa bem. E eles eram 10 vezes mais sábios do que os sábios de Babilônia. E eles tinham sabedoria, eles tinham capacidade. E o Daniel era tão humilde que quando ele buscava a Deus, e Deus dava a ele sabedoria, ele não dizia assim, eu aqui, ó, o Danielzão, busquei e Deus me concedeu a sabedoria, eu sou o Daniel, por isso que Deus faz isso. Não. Daniel, quando orou e quando orava a Deus, ele dizia para Deus assim na sua oração, eu não lanço sobre ti esses pedidos confiado
na minha justiça. Eu não estou pedindo para ti porque eu sou justo. Eu não estou pedindo, Deus, para ti confiando na minha justiça. Não, mas, Senhor, eu estou falando contigo agora aqui, confiando nas tuas muitas misericórdias. A minha oração, ela está embasada e eu estou confiante na tua misericórdia, porque ter misericórdia é fazer mais do que merece ser feito por alguém. E Daniel estava convicto, Deus faz muito mais do que eu mereço. Ele faz por mim. E então eu lanço a minha súplica, não confiando na minha justiça, mas confiando na tua misericórdia. E Deus o abençoou ele. Ele buscava Deus. É uma coisa impossível de alguém, no entanto, que queira se alimentar de Deus, que você não busque a Deus. É necessário que o ser humano que vive com Deus, que tem realmente um laço forte com Deus, que está conectado em Deus, ele busca Deus não porque ele é obrigado a buscar Deus, não porque a igreja manda ele fazer isso, não porque alguém obriga a fazê-lo, mas porque ele mesmo, a sua alma deseja se alimentar de Deus. A alma do ser humano precisa, ele precisa de Deus, então ele busca Deus, e Daniel fazia isso continuamente, buscava o Senhor. A gente fica a imaginar assim, que ele deixa para a gente uma riqueza quando nós olhamos, porque quando o rei sonha, e agora chama, porque naquela terra, eles, no entanto, viviam de astrólogo, de feiticeiro, entendeu? Todo um povão assim, era o povo deles. Os cristãos, no entanto, eram os mais esquecidos. E quando ninguém consegue interpretar o sonho do rei, nem astrólogo, nem magistrado, nem conselheiro, nem presidente, nem satrapa, entendeu? Nem feiticeiro, ninguém conseguia. O Daniel disse assim, olha, o que tu está pedindo não está na vida de um ser humano. Não tem nenhum ser humano que possa fazer isso, interpretar teu sonho. E ainda lembrar do que tu sonhou, que tu não lembra nem o que tu sonhou. E que é a interpretação do sonho ainda. Mas eu quero um espaço de tempo, porque há um Deus nos céus. Há um Deus nos céus que pode revelar até segredo. Dá um tempo, eu vou buscar este Deus. E ele buscou a Deus, convidou os seus companheiros, Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Azarias e Ananias, que era o nome deles antes, e disse, vamos buscar Deus. Porque senão, se nós não conseguirmos interpretar o sonho do rei, nós vamos morrer junto com todos os outros. Porque o rei disse, eu vou mandar matar todos os sábios da Babilônia, vocês estão juntos. Se isso não acontecer. E ele buscou a Deus. E Deus revelou o sonho para ele de noite. Enquanto ele dormia, depois de ter buscado a Deus, Deus revela. Ele vai até a presença do rei e, sendo intérprete do rei, ele diz para o rei assim, olha, o que tu pediu, nem magos, nem encantadores, nem astrólogos, nem feiticeiro, nem satrapas, nem conselheiro, nem presidente, ninguém consegue. Mas há um Deus nos céus que me revelou o segredo. Eu fico dizendo para você que coisa mais maravilhosa, a fidelidade dele. Não é porque alguém é fiel que ele não passe por dificuldade. Se alguém falar para você assim, não, é porque tu é fiel, tu não passa. Não, ele não está embasado no que a Bíblia diz. Você pode ser fiel e você pode passar por dificuldades na vida. Mas pode ter certeza que lá no fim da estrada, lá no fim da carreira, quem vai ganhar o prêmio vai ser você, porque você vai vencer. Porque Deus vai batalhar por você. Porque Deus vai agir, Deus vai entrar em ação e você vai conseguir ser um grande vencedor. Então, gente, a fidelidade, no entanto, e a fé, elas andam junto, elas andam de mão dada. O Daniel acreditou firmemente. Eu tenho um Deus no céu. E eu procuro ser fiel a este Deus, eu procuro ser fiel a Ele. E então, certamente, Deus vai me responder na hora em que eu mais precisar, na hora em que eu precisar falar aquilo que está fora da cogitação e do conhecimento de qualquer ser humano. Quando Daniel falou para o rei, ele disse assim, ó rei, vive para sempre.
o meu Deus me revelou, porque eu tenho um Deus que dá sabedoria para sábios. Eu tenho um Deus que dá entendimento aos entendidos. Eu tenho um Deus que conhece quem está em trevas, mas com ele mora a luz. Esse é o Pai das luzes. Esse Deus que eu estou falando para você. E estou falando para você porque a Bíblia diz: se tu quiser sabedoria pura, busque a Deus. Porque esse Deus é o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Este Deus nunca mudou. Este Deus nunca vai mudar. E se você for fiel a Ele, você pode ter certeza que na hora em que não houver mais saída humanamente, que os recursos humanos se esgotarem, você tem um Deus que nem começou a agir ainda, quando os recursos humanos já se foram. Quando o homem já não tem mais o que fazer. É uma coisa muito interessante, porque quando nós olhamos para a vida de Daniel, e nós olhamos assim para a igreja primitiva, nós ficamos vendo assim que os cristãos não vivem para reclamar, mas eles vivem para mostrar a grandeza de um Deus que chamou eles e que nos chamou nós também das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vimos assim que no momento da luta, da perseguição, que eles estavam sendo perseguidos, os cristãos se uniram, oraram e disseram para Deus: Senhor, olha para as suas ameaças. Apenas falaram isso para Deus. Senhor, olha para o povo que nos ameaça e concede aos teus servos que nos dê coração sábio, que a gente possa pregar com toda a intrepidez a tua palavra. E Deus, é hora de responder. Deus respondeu. Deus responde eles. Responde eles, e como ele é um Deus que tem autoridade sobre todas as coisas, ele faz com que aquele lugar que eles estavam reunidos ali tremesse. E que a graça divina caísse sobre a vida deles. E que o Espírito de Deus agisse. Então, gente, nunca esqueça de uma palavra que está aqui no livro de Lucas, que não há nada encoberto para Deus que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque Deus, no entanto, é o Deus que vê todas as coisas. E quando você é fiel a Deus, quando você, no entanto, procura a viver a fidelidade diante do Senhor, você pode ter certeza, independente de como está o mundo, de quem está governando este mundo, porque a Bíblia diz que toda autoridade é posta por Deus. Muitas vezes as pessoas esquecem de que se eu estou lá é porque Deus me colocou lá. Mas o mesmo Deus que tem poder para colocar, tem autoridade e poder para tirar também. O mesmo Deus que está me dando vida para mim estar aqui, é o mesmo Deus que tem autoridade para me tirar a vida também. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E muitas vezes os seres humanos se esquecem disso, de que se eu venci é porque Deus me concedeu a vitória. Mas o rei Nabucodonosor, naquele momento, ele imaginava na cabeça dele assim: este Deus foi. Vencemos este Deus. Este Deus deles perdeu a guerra. E ele esqueceu que a palavra de Deus diz no livro de Reis, de que o Senhor usou os inimigos mesmo, para, no entanto, fazer com que o povo dele pagasse o preço pela fidelidade que eles o haviam praticado. Agora, no entanto, eu vou colocar aí como um canzinho, um jugo no pescoço de vocês. E vocês vão sentir agora a mão de Deus por vocês terem sido infiel a Deus. Eu estava pregando há 15 dias atrás, que vocês estavam no culto, e eu estava pregando uma palavra assim, ó, que Deus, ele falou para o povo de Israel: se vocês não quiserem ser fiel a mim, vocês vão ser fiel aos inimigos de vocês. Se vocês não quiserem ser fiel para mim, vocês vão ter que ser fiel a eles, vão ser escravos deles e vão ter que se submeter a eles, porque eles vão colocar ordem e vocês vão ter que seguir a ordem deles. Então, o que é melhor? Ser fiel a Deus ou você ser infiel a Deus e você ter que se submeter à ordem do teu inimigo? A ordem que o inimigo der, e você tem que baixar a cabeça, ser maltratado e ter que fazer aquilo que ele mandou. Gente, Daniel, ele ensina a gente de que não importa o lugar que a gente esteja, não interessa.
Não, mas porque eu estou no meio deste povo aqui, eu agora não tenho como ser fiel a Deus. Eu não tenho como ser fiel a Deus porque eu estou no meio de um povo aqui que não é fiel. E eu não tenho como ser fiel. Até existe a palavra muito batida hoje, essa palavra, má companhia. Má companhia. Não porque você, a companhia que você está lá, está numa má companhia, alguém que está junto contigo, não serve a Deus, não faz isso. Aí é o momento de você fazer conhecido o Deus que você serve. Eu não vou mudar por isso. Eu não vou mudar porque eu estou aqui numa terra diferente e agora as leis aqui são outras. O povo, no entanto, acredita diferente. E eu vou seguir eles. Não. Você é um seguidor de Cristo. Você é um servo de Deus. E você, no entanto, vai fazer a diferença lá onde você estiver. Assim como Daniel fez. Assim como os companheiros de Daniel fizeram. Mesmo mudando o nome deles. Tu não é mais o Azarias, tu não é mais o Ananias. Tu não é mais o Misael. Esse era o nome dos deuses de vocês. Ela tinha o significado do nome do Deus eterno. Esses nomes de vocês aí. Tinha o significado. Agora vocês são aqui o Beltesazar, que era o Daniel. Porque o nome Daniel é o meu Deus julga, o meu Deus é juiz. O meu Deus. Agora Daniel não tem nada a ver mais com esse teu nome. Entendeu? Agora tu é o Sadraque, tu é o Mesaque, tu é o Abednego. Agora você tem o nome dos deuses da gente aqui. Agora quem está mandando aqui no pedaço somos nós. E eu pergunto para você, e alguma coisa mudou na vida deles? Não mudou. No momento em que o rei levanta na província de Babilônia, aquela imagem tremenda lá, e disse assim, olha, agora, quando vocês ouviram o som da gaita, do saltério, do tamborim, ouvir o som da música, vocês vão se prostrar e adorar a imagem que o rei levantou na província de Babilônia aí. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, não, nós não adoramos imagem, não. Acho que vocês vão ver nós firmes, que nós não vamos se dobrar diante disso, não. E enquanto a música é tocada e as pessoas se dobram diante da imagem que ele havia levantado, alguém denunciou e disse ao rei, tem uns cativos de Judá aí, que tu trouxe cativo lá de Jerusalém. Eles não obedecem a tua ordem. Foi tocado a música em adoração a essa imagem e eles permaneceram em pé, não se dobraram. Então chama eles para cá. Chama eles que a gente precisa falar com eles. E educadamente eles vão até a presença do rei. E o rei disse, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não adoram a imagem que eu levantei na província de Babilônia, e eles, firmes como as rochas de Gileade, que não se abalam. Eles disseram, verdade. Adoramos não. O rei disse, bom, eu estou dando para vocês uma oportunidade agora. Outra vez vai ser soado o som, vai ser tocado os instrumentos aí. Se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E para prêmio para vocês, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais a fornalha do que é o costume. Já que vocês são um grandão e vocês têm um Deus, então a fornalha será aquecida 7 vezes mais do que é o costume dela estar quente. E vocês vão ser jogados para lá. E aí, na maior ousadia, o rei diz assim, e aí, quem é o Deus que vai livrar vocês? Eu quero saber se tem um Deus que livra vocês aí. De vocês torrar virar cinza lá na fornalha. Ser educado, ser inteligente, ser fiel, faz a diferença. Eles não pleitearam o rei, eles disseram assim, rei, tu quer lutar com a gente? Vamos lutar. Eles falaram, olha, isso nós nem precisamos te responder. Nós servimos a Deus, nós temos um Deus. Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, ele vai livrar a gente. Se ele não quiser nos livrar, no nariz do rei, se ele não quiser nos livrar, eu quero que tu fique sabendo que nós não servimos aos teus deuses. Sem problema nenhum.
Se nós formos queimados na fornalha de fogo, não tem problema nenhum. Se Deus não livrar nós, Ele não livra. Se Ele quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, nós não vamos servir ao seu Deus igual. Não vai mudar nada. Nós colocamos a nossa vida, nós não tememos nem a morte, nem com a ameaça de morte. Nós não desistimos da nossa fidelidade, nem nos ameaçando de morte. Nós não vamos servir aos teus deuses igual. Aí ele foi lá e escolheu os homens mais fortes que tinha. Escolheu vocês, tu, você, são os mais fortes para lançar esses moços lá dentro da fornalha de fogo agora. Estamos me desafiando aí. Morreram quem foi jogar eles dentro da fornalha de fogo. Não aguentaram o calor. De repente, o rei se aproxima da fornalha e faz uma pergunta. Quantos homens foram jogados lá? 3. E o rei disse, mas eu estou vendo mais que 3. Estou vendo quantos lá dentro? 4. Foi jogado 3 jovens lá, estou vendo 4 jovens lá dentro. E a aparência de um é dos deuses. Eles estão caminhando da fornalha. Aí foi chamado, saiam de dentro do fogo agora, venham. Eu acredito porque a Bíblia diz e eu creio na palavra de Deus. Fora disso, se fosse história, qualquer história, eu acreditaria não. Mas eu acredito porque a palavra de Deus é verdade. Nós podemos confiar nela, ela é fiel, assim como Deus é fiel. Pode passar os céus, pode passar a terra, disse Deus, mas as minhas palavras não vão me passar sem que tudo se cumpra. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Deus vela pela palavra dele para cumprir. Aí, quando eles saem, olharam assim para eles, o fogo não havia nem chamuscado, nem cheiro de fumaça não tinha. Agora, vocês que acusaram esses homens vão ser jogados lá dentro. Aí você acha que sobra alguma coisa as pessoas que não têm Deus? Nada, absolutamente nada. Ser fiel a Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. A submissão a Deus, a sua vontade. Lembra você que se você for fiel a Deus, Deus promete, no entanto, Deus prometeu, e Deus é fiel naquilo que Ele promete. Ele prometeu que fazia o povo dele cavalgar sobre os altos da terra e sustentaria eles com a herança do pai Jacó, porque a boca do Senhor havia falado. Eu vou fazer vocês cavalgar sobre os altos da terra, eu vou sustentar vocês com a herança do pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Se você quiser e se me ouvires, você vai ter o melhor dessa terra. Mas se você for rebelde, você vai ser devorado à espada, porque a boca do Senhor disse. E o Daniel nos ensina assim, gente, que olha quanto isso é maravilhoso. A gente, como cristão, você nunca fazer acepção de pessoas. Entendeu? Você ter bom relacionamento com as pessoas. Você saber se relacionar com as pessoas, como o Daniel. Ele chegou e fala lá com o chefe dos eunucos e diz assim, viu? Vamos negociar, vamos conversar. Aí, experimente. Mesmo que o Nabucodonosor é muito cruel, mas experimente. Não precisa ficar um mês com a gente aí. 10 dias, experimente por 10 dias. Vamos negociar isso por 10 dias. Se em 10 dias nós tivermos com a nossa aparência da maneira que você acha que está bom, então a gente pode continuar assim. Senão nós não queremos prejudicar você. Nós não queremos que você seja prejudicado por nossa causa. Meus queridos, lembra você que se você procurar fazer a vontade de Deus, Deus vai fazer de você uma pessoa grande, vencedor. Não importa. Quando você olha para a palavra de Deus, alguém imagina assim, mas o inimigo é mais forte, é mais poderoso. Não. Deus sempre foi, Deus sempre será o mais poderoso. Sempre foi, sempre será. Quando, no entanto, Deus diz na palavra dele, no livro de Isaías, assim, ó, muito antes que houvesse dia, eu era. E Deus estranho nunca se formou, e vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos, e agindo eu, quem impedirá. Quando Deus entra em ação, não tem para ninguém.
Ninguém vai impedir. Deus tem o tempo dele, Deus tem o momento dele de agir. E uma das coisas muito tristes é quando o ser humano não reconhece que tudo que ele tem, tudo que ele é, todas as vitórias que ele tem, por trás de tudo isso, existe um nome. E este nome é o nome do Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. As nossas capacidades, quando estamos sem Deus, as nossas capacidades nos tornam incapazes sem Deus. A capacidade do homem, ela é uma capacidade sem nenhum valor, não estando com Deus. Agora, se você tiver com Deus fará você capaz de você trilhar seu caminho, vencer, não voltar atrás, ser guardado e protegido por Ele. No momento quando ninguém é capaz de ser a tua proteção, Ele é. Quando nós lemos os Salmos 91, quando tu lê os Salmos 91, eu tenho certeza que você fica assim, olhando para a palavra de Deus e dizendo assim, poxa vida, mas o quanto vale a pena a gente, no entanto, estar com Deus. Habitar, aquele que habita na sombra, no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando você tiver Deus, sob a proteção de Deus na tua vida, você pode descansar. Você pode descansar bem tranquilo, bem em paz, porque você tem certeza, eu tenho um Deus. Procurei fazer a vontade dele, procurei me ser submisso a ele. E agora, em mim não tem mais força, eu não consigo mais fazer aquilo que resolveu o problema. Eu estou colocando na mão de Deus. Porque, afinal de contas, já que eu não consigo resolver, não tem por que eu ficar preocupado. Nunca faça assim, ó, como Daniel. Olha para o exército de Faraó, com 600 carros e capitão em cada carro. Olha para aquele exército bem montado, olha para o mar, olha para as rochas e deixa de olhar para Deus. E fica preocupado agora com o povo quando Deus disse assim, diz ao povo de Israel que marche, vai marchar como dentro d'água. Ah, mas se você não pode fazer nada com o mar, não adianta estar preocupado com ele. Coloca na mão de Deus, confia a Deus. Se você foi fiel a Deus, agora é o momento em que Deus vai agir, o momento que você não tem como agir. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Isaías, e Deus diz assim, ó, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, o fogo não te queimará, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel. Aí o povo fica a imaginar assim, bom, quando eu tiver que passar pelas maiores provas, pelo momento mais apertado da minha vida, mais difícil, aí é que eu preciso confiar. Aí é que eu preciso continuar com a minha fidelidade. Nessa hora é que eu estou mais perto de ganhar meu prêmio. É como você, no entanto, está aí numa maratona e você está chegando quase no fim, está cansado, está machucado. Entendeu? Teu corpo não aguenta mais, mas você está enxergando o teu prêmio logo ali na frente. E ali você vai desistir? Não, agora é que eu não posso desistir. Agora é que eu tenho que continuar a minha jornada, eu tenho que continuar a minha corrida, eu tenho que continuar a minha batalha, porque eu estou muito mais perto agora de eu conseguir aquilo que eu almejo do que quando eu comecei. Eu vou convidar você para se colocar em pé agora, em nome do Senhor Jesus. E eu vou te convidar para um momento de oração. Eu vou te convidar agora, eu vou usar um nome que é tremendo. Você ouviu pregar a palavra de Deus aí sobre a vida do Daniel. O que a gente aprende com ele, da fidelidade dele. Uma fidelidade inabalável. Nada me abala a fidelidade que eu tenho com Deus. Nada, absolutamente nada. Aquele momento bom. Agora o momento é difícil, é ruim, é o momento que eu preciso agora me agarrar com Deus, que eu não tenho outra saída, é Deus de Deus. Ele, no entanto, provou que vale a pena ser fiel a Deus. Deus tem promessa para o ser humano dizendo assim, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. A palavra de Deus diz que Deus é fiel com a gente. O apóstolo São Paulo disse assim que, ainda que eu permaneça infiel,
Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus continua com a fidelidade dele com a minha vida. Eu vou te convidar agora a você curvar a tua cabeça. E se você deseja uma bênção de Deus, se você deseja ser fiel com Deus, a cada dia mais na tua vida, levante a tua mão para cima. Eu quero orar neste momento por você e com você aqui neste lugar. Meu Pai, que bom, Senhor, a gente poder estar num lugar aonde a gente sente tua presença, aonde a gente pode te adorar, aonde a gente pode, Senhor, se prostrar diante de ti e dizer, Senhor, que tu és o nosso Deus, que tu és a nossa salvação, que tu és a nossa vida, que tu és a nossa rocha, que tu és aquele que exalta a nossa cabeça, que tu és aquele que prepara a mesa na presença dos nossos adversários e o teu cálice transborda. Ó Deus, que bom, Senhor, que tu preparou este momento para a gente poder chegar diante de ti, Senhor, e te adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oh, meu Pai, eu te agradeço por poder neste momento tocar em Ti. A minha fé, Senhor, faz com que neste momento agora eu possa te sentir na minha alma. E eu sei, Senhor, que neste momento também Tu sentes de que nós, pela fé, somos capazes de te tocar, Senhor. Nós atravessamos todo esse universo e podemos chegar num lugar que não tem nada mais que nos separe de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem morte, nem perseguição, nem fome, nem espada, nem altura, nem principado, nem potestado, porque a parede que nos separava não separa mais, porque Jesus derribou a parede da separação e fez do seu povo, de vários dos povos, um povo para te adorar, para te servir, para te exaltar, Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu quero pedir uma bênção Tua sobre as nossas vidas. Senhor, Tu que és Deus de autoridade, Tu que tem autoridade sobre todas as coisas, Senhor, abra os céus e derrame, Senhor, em porção poderosa sobre as nossas vidas, de bênção. Senhor Jesus, que a Tua bênção nos alcance neste lugar. Abençoe cada pessoa que neste momento agora, Senhor Jesus, abre a sua alma diante de Ti e com fé no seu coração, clama, pede, busca, bate para que essa porta se abra. Oh Deus, eu te agradeço, Pai, porque é uma oportunidade que a gente tem de estar aqui agora diante de Ti e falar com aquele que rege todas as coisas, aquele que é soberano, aquele que reina sobre o céu e sobre a terra. Poder, autoridade, domínio, Senhor, é teu. Pai, eu quero te pedir a Tua bênção também neste momento agora sobre a nação que eu vivo, Senhor. Estou orando aqui por este Brasil. Eu estou orando por aqueles que estão investidos de autoridade, porque nesse dia, Pai, eu preguei a Tua palavra dizendo que não há autoridade que não seja posta por Ti, Senhor. Oh, meu Deus, mas que o ser humano possa reconhecer que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, muito acima de nós, muito acima dos céus, lá no cume do outeiro, no ponto mais alto, está alguém que está olhando para a gente. Está alguém que está me contemplando aqui neste lugar. Está alguém que para Ti, Senhor, não existe nada encoberto que não venha a ser revelado e nem oculto que não venha a ser conhecido. O Pai Todo-Poderoso nos abençoe. Abençoe nossas famílias, Senhor. Abençoe as crianças dessa nação. Abençoe os jovens, os adolescentes, Senhor. Os que não Te conhecem, que venham a Te conhecer e saber que Tu és Deus. Porque a vida eterna é essa, que Te conheço a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Pai, eu Te agradeço pela bênção que cai sobre as nossas vidas aqui neste lugar. E eu sei que multidões e multidões de pessoas, neste momento, são alcançados e abençoados por Ti neste momento. Porque a gente acredita, Senhor, que Tu és o Deus que vive e reina para sempre. A morte foi vencida e destruída por Ti. E porque Tu vives, porque Tu reina, porque Tu venceu a morte e o que tinha o império dela, eu posso acreditar e crer no Teu nome, Senhor. Tu és o incomparável Cristo. Nós suplicamos a Tua bênção agora e derrubamos ela sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada doente, sobre cada necessitado da face dessa terra e em qualquer lugar que estiver, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe a cada um. Nunca esqueça, ser fiel a Deus. E você verás a bênção de Deus na tua vida. E muito mais do que isso, você terás a vida eterna no reino celestial da glória do Pai. Amém?